no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 11, a palavra ali vai nos dizer que todo aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. E essa palavra, ela é uma confirmação de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos mostra no Antigo Testamento. Quando tomamos como exemplo a história de José, os irmãos de José lançaram José num poço e ali ficaram debatendo, discutindo. Uns queriam matá-lo, outros achavam que não era isso que deveria ser feito. Então, eles decidiram vender José para um grupo de mercadores que passavam. E ali José foi levado para o Egito e lá ele foi escravizado. Ele foi para a casa de Potifar e ali ele ficou. Até que um dia ele foi acusado pela esposa de Potifar de assédio, porque ele tinha se recusado a se deitar com aquela mulher. E José foi lançado em uma prisão. E ali naquela prisão, ele interpreta o sonho de 2 servos de Faraó. E da maneira como ele interpretou, sucedeu na vida daqueles 2 servos de Faraó. E José ainda ficou um tempo aguardando, até que a oportunidade da sua vida chegasse. Finalmente chegou o dia em que José foi levado à presença de Faraó para interpretar o sonho de Faraó. E foi a partir daquele momento que a exaltação chegou para a vida de José. Quando os irmãos de José, achando que estava se livrando dele, não sabiam eles que eles estavam cumprindo o plano de Deus na vida de José. Imaginaram eles que desprezando José, lançando ele para fora da família, apartando José do convívio com o pai Jacó, que eles estariam se livrando daquilo que eles acreditavam ser um problema na vida deles, que era a presença de José. Mas anos depois, aqueles que desprezaram José, que o venderam como escravo para o Egito, tiveram que se curvar a ele, sem saber que José havia se tornado governador do Egito. Os irmãos de José se dirigiram até o Egito em busca de alimento, de comida, porque àquela altura a fome já assolava toda aquela região. E só no Egito existia alimentos. E ali eles chegaram. E da mesma forma como José tinha visto no sonho dele, que o feixe de trigo dele se elevava a uma posição, e abaixo dele ficava outros trigos que se curvavam a dele. Os irmãos dele se curvaram aos pés de José. Aquilo que eles mais temiam, que os levaram a fazer toda aquela maldade com José, aconteceu. E sabe por quê? Porque o homem, o ser humano, não detém o controle nem o rumo da história. Ele não detém o controle sobre a minha, sobre a tua vida, porque quem conduz a história, quem conduz a nossa vida é Deus. E ainda que o homem tente, não há quem possa frustrar os planos de Deus contra a minha, contra a sua vida. Por mais que a pessoa tente, por mais que ela lute, ela pode ir por um caminho, porque Deus vem por outro. E Deus apanha as pessoas na sua própria iniquidade, na sua própria maldade. Se José tivesse passado a sua vida tentando se vingar dos seus irmãos, ele não teria chegado à posição de governador. Mas ele decidiu confiar em Deus, lançar
toda a dor, toda a angústia dele no altar do Senhor e prosseguir. Porque ele sabia que em algum momento da vida dele, Deus iria fazer justiça. Porque, amados, a justiça de Deus, ela não aconteceu imediatamente na vida dos irmãos de José. Houve um tempo. Alguns anos se passaram para que a justiça do Senhor acontecesse ali na vida deles. E aqueles que desprezaram José e aqueles que tentaram acabar com a vida dele tiveram que precisar, tiveram que se curvar para aqueles que eles tanto desprezaram. Eles precisaram de José. E assim vai acontecer também na sua vida. Talvez pessoas aí que estão te desprezando, que estão fazendo de tudo para te destruir, o Senhor te diz: acalma. Fique no seu lugar. Não se vingue. Não tome atitudes precipitadas. Deixe, porque o Senhor vai fazer. Chegar um momento, uma situação em que essas pessoas vão precisar de você. Nem sempre a justiça de Deus acontece repentinamente, na urgência da vontade do querer humano, porque os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. Mas ela sempre chega, ela sempre acontece, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E quem está semeando a maldade, a intriga, o desprezo, o descaso na sua vida, chegará o tempo em que ele terá que colher. O homem muitas vezes pode se exaltar, acreditando que a sua posição, que o seu poder depende dos seus feitos. Mas a Bíblia nos diz que o poder pertence a Deus. E quando o homem exerce poder neste mundo, é por permissão do Senhor. Mas o dia que Deus diz: hoje eu tiro de ti todo o poder e autoridade que tu tens, amados, ninguém anula o decreto de Deus. Saul era rei, mas quando ele passou a andar fora dos caminhos do Senhor, Deus decretou a perda da cadeira de rei dele. E ele não se conformou e passou a perseguir Davi. Mas os intentos de Saul não puderam prosperar. Por quê? Porque acima dele estava Deus. E Deus já tinha determinado que quem iria reinar era Davi. Amã também. Ele confiava na sua influência, no cargo que exercia ali no reinado do rei Assuero. Acreditou piamente que a forca que ele havia construído para Mardoqueu, ele iria enforcar Mardoqueu. Mas quem morreu naquela forca foi ele. Quem perdeu o cargo foi ele. Ele que pereceu. Amados, ai daqueles que tocam nos ungidos de Deus. Tem uns que a queda é repentina e retumbante, mas há outros que a queda ela é paulatina, lenta, vagarosa, assim como foi com Faraó lá no Egito. A cada praga que o Senhor mandava era uma chance, uma oportunidade de Faraó se submeter a Deus, reconhecer que ele não tinha controle sobre nada. Mas ao invés disso, ele cada vez mais endurecia a sua cerviz. E ao invés de se prostrar ao Senhor e reconhecer o poder de Deus, ele decidia enfrentar, confrontar a Deus a cada praga. E a sua queda foi se dando de maneira lenta, paulatinamente, até que chegou o momento da sua queda final. Isso nos mostra
que Deus não deixa o seu povo, os seus ungidos, sem resposta e sem justiça. Tome posse dessa mensagem, porque aqueles que te desprezaram ainda vão voltar e precisar de você. Amém?